Muito bem, eu quero agradecer a presença de todo mundo aí, quero agradecer o convite, pela alegria de entrevistar o Sérgio Moro aqui. Tem um Homem-Aranha na plateia, é isso? Caramba, não é o Homem-Aranha, é o Venom, velho. Tá legal. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cultura pop, né? Se parte de Brasília levasse a sério essa frase, faria diferença. Então vamos começar por aí, doutor Moro. Você, eu falo doutor, logo em seguida falo você. Posso falar você o tempo todo? Pode, claro. Ou doutor você também, pode ser. Moro, você fez parte do governo Bolsonaro. Você não era envolvido com política. Pessoal, vamos sentar aí para todo mundo poder acompanhar, tá bom? Boa, senão vão ficar gritando, senta aí, e aí ninguém vai ouvir o que a gente está conversando aqui. Boa. Você não era envolvido com política, você tinha o seu trabalho de juiz, recebeu um convite para fazer parte do governo Bolsonaro, aceitou o convite, depois você saiu de uma maneira que não foi muito amigável, saiu de uma maneira um pouco conturbada, foi trabalhar nos Estados Unidos, está voltando hoje, se filiou ao Podemos. Nessa sua trajetória, de alguma maneira, você se arrepende de ter feito parte do governo Bolsonaro? Você se arrepende de ter aceitado o convite para fazer parte do governo dele? Bem, primeiro só, como é o primeiro momento que eu estou podendo falar aqui, grande prazer, uma grande honra ter sido convidado aqui pelo MBL e ver essa plateia maravilhosa. Tá? Eu queria ter vindo antes no MBL, mas eles nunca me convidaram. Aliás, vou só complementar o que o Moro falou. Vocês são a melhor plateia que já tiveram aqui hoje. Mas, enfim, é uma pergunta bastante pertinente. Eu não me arrependo. Eu fui juiz da Lava Jato, né? Foi um caso muito difícil, muito desgaste. Nós rompemos com a impunidade da grande corrupção. Essas pessoas que roubavam o país ficavam sempre impunes e nada acontecia. E as coisas mudaram. Eu digo nós porque não foi um trabalho meu lá em Curitiba, ou dos procuradores, ou dos advogados. Foi um trabalho de todo mundo. Milhões de brasileiros saíram às ruas protestando contra a corrupção. E foi isso que fez as coisas serem possíveis, as coisas mudarem. Em 2018, nós tínhamos um momento de muita expectativa. Não é? O presidente eleito, a gente sabe que era uma pessoa controvertida, mas havia muita gente que pensava que poderia dar certo. Então havia uma chance das coisas darem certo. Eu tinha conhecido, durante a Lava Jato, alguns magistrados da Operação Mãos Limpas, tiveram aqui no Brasil até, o mais famoso deles, Antônio de Petro, P. Camilo Davigo, Gerardo Colombo, e todos eles me diziam, olha, a Mãos Limpas foi importante na Itália, mas houve uma reação política muito forte. E eu não queria, como eles, 10 anos depois, ter esse pensamento de que eu poderia ter feito alguma coisa e teria não abraçado essa oportunidade. Então eu encarei, entendi que era meu dever. Quando eu entrei no governo, houve até uma pesquisa e apontava mais de 80% dos brasileiros favoráveis à minha decisão. Muita gente me disse assim, olha, que alívio ainda que você está indo, porque você vai ser um anteparo contra os arroubos, né, os impulsos irracionais do presidente eleito. Então eu não vi com maus olhos, não. Claro que, tendo conhecimento depois do que aconteceu, talvez não tivesse tomado essa decisão. Mas não tinha essas informações ali em 2018. Então eu encarei. Quando, no decorrer do tempo, eu vi que meu projeto não tinha como prosperar, que o projeto, ao contrário,
estava sendo sabotado. Não é um governo que foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que fez o exato oposto. Aí eu saí. Podia estar lá como ministro, né? É um cargo de prestígio, é um cargo de poder. Quando saí, sofri muitos ataques. A gente sabe muito bem que quem contraria o governo, ao contrário do que se esperava, sofre ataques iguais a que sofria na época do governo do PT. Isso eu sei muito bem. Tem até um tweet fixado, não tem lá? Eu sempre entro fazendo propaganda para ele aqui, que ele está precisando de seguidores. Tem poucos. Mas, enfim, saí, sofri vários ataques, mas fiz a coisa certa. Não poderia estar aqui hoje se tivesse permanecido no governo. Acho que não ia receber o convite do MBL. Mas, enfim, não me arrependo, não. Essa é a resposta. Agora, falando do seu trabalho na Lava Jato, como você se sente fazendo parte da operação, prendendo a alma mais honesta que o Brasil já conhecia? Esses são aqueles momentos dramáticos, né? Mas, enfim, foi trabalho. Eu sempre trabalhei como juiz, aplicando a lei, considerando as provas e os fatos. Dizer que um juiz tem satisfação pessoal de condenar alguém, mandar alguém para a prisão, é falso. Se tivesse esse tipo de satisfação, seria um sentimento negativo. Eu sempre entendi ali, eu estou fazendo o meu trabalho. E na Lava Jato, o que foi descoberto lá? O que eu chamo de um sistema de corrupção. Não era uma corrupção isolada, no tempo e espaço, um servidor público, um diretor da Petrobras cobrando ali suborno para um contrato. O que tinha era um sistema organizado, que durou por anos e alimentava tanto o enriquecimento ilícito dos agentes da Petrobras, como também de partidos e agentes políticos. Então eu cumpri o meu trabalho. Eu sempre tive essa satisfação, consciência tranquila, de decidir segundo ali a minha consciência. E não fiz sozinho, né? Muito o próprio ex-presidente diz, o Moro me condenou. Não. A condenação eu proferi em primeira instância. Depois o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3 embargadores, profissionais de carreira, pessoas muito sérias, confirmaram minha decisão. Depois foi para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, 5 ministros, também magistrados muito sérios, confirmaram a decisão. Depois houve também uma outra juíza, uma colega juíza muito corajosa lá em Curitiba, a Gabriela Hard, também reconheceu, né, crimes do ex-presidente. Ou seja, foi um trabalho institucional, entendeu? Tem uma tentativa de revisionismo histórico disso, mas os fatos são só. A Petrobras foi saqueada, e aí dá para se dizer, como nunca antes na história desse país. Vem cá, o STF te julgou suspeito para estar julgando o ex-presidente Lula. De alguma maneira, essas decisões do STF no seu trabalho na Operação Lava Jato, de que maneira ela compromete a sua trajetória até aqui? As pessoas sabem a verdade do que aconteceu. E os fatos são incontestáveis. Como eu disse agora há pouco, nós tivemos, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, os 2 maiores escândalos de corrupção da história. O Mensalão, que foi julgado pelo próprio STF, liderado pelo ministro Joaquim Barbosa, né, um dos ícones da magistratura, fez história. Né, fez história na sua época, foi muito atacado, igualmente.
com aquelas tentativas de desconstrução. Mas os fatos são inegáveis. Esquema de corrupção, como está no acórdão, para comprar apoio político para o governo federal do Partido dos Trabalhadores. Certo? Depois nós tivemos o Petrolão, um sistema de corrupção que foi montado também para enriquecimento ilícito, financiamento ilegal de partidos e, como disse, enriquecimento ilícito não só de gestores de estatais, como Petrobras, como Eletronuclear ou outras, mas também de agentes políticos. Então, os fatos são incontestáveis. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que nós temos que respeitar. Ela foi criada no início da República, 1891, tem um papel importante na história do Brasil, tem grandes méritos, o próprio caso do Mensalão. Nesse caso em particular, com todo respeito à segunda turma do Supremo, a meu ver, houve ali um erro judiciário. O tempo vai dizer a respeito do que ali aconteceu, mas os fatos estão documentados. E, como eu disse, nunca teve um sentimento pessoal da minha parte. Eu agi como um profissional. Eu saí depois da Justiça para ir para o Ministério, para trabalhar ali. Eu me via não como um político, mas como um cargo técnico. E é uma fantasia de que eu teria condenado o presidente para tirar das eleições. Não. Eu nem conhecia o atual presidente Bolsonaro. Não, quando eu proferi a sentença contra o ex-presidente Lula, isso foi em 2017. Eu nem sabia quem que era Bolsonaro. Ninguém imaginava que ele ia realmente ter chances de conseguir essas eleições. Eu aceitei o cargo depois das eleições. Podia ter, eventualmente, se fosse minha intenção, qualquer interferência, teria entrado antes, mas não tinha nada disso. Então, assim, Supremo nós temos que respeitar, o que não significa que nós não possamos dele discordar e fazer críticas, como a qualquer instituição. Vamos falar do atual governo agora. Bom, não é segredo para ninguém, o atual governo é o atual governo, porque, claro, não vamos mentir, o Bolsonaro tinha uma força, mas a Lava Jato tinha uma outra força, o discurso liberal tinha uma outra força, e o brasileiro, a maioria do país, elegeu um pacote. E nesse pacote estava o combate à corrupção, que era representado na sua figura. Quantas vezes eu não vi o filho do presidente com a camiseta Sérgio Moro, vem para o governo e tal. Só que depois do atual governo estar em atividade, algumas medidas que comprometeram a Lava Jato, o combate à corrupção, aconteceram. Teve mudanças na lei de improbidade, sancionaram o juiz de garantias, foram estragos. Esses estragos feitos no combate à corrupção até aqui, que o atual governo promoveu, dá para consertar? Porque a impressão que eu tenho é que a gente voltou muitas casas atrás. Tem conserto isso? E rápido? Claro, tem conserto. Bem, eu me filiei ao Podemos, acho que vocês viram isso semana passada, foi divulgado. E nós temos um projeto que nós estamos apresentando, que é um projeto que nós falamos de construção do país. Tá? E parte desse projeto envolve a reconstrução do combate à corrupção. Certamente o projeto vai muito além do combate à corrupção, porque, afinal de contas, o país tem outras necessidades. Né? Nós temos que recuperar o crescimento econômico, nós temos que combater a pobreza, nós precisamos... vamos dizer, nós estamos num tempo de inovação e nosso país está ficando para trás. Tá? Mas parte desse projeto envolve a reconstrução do combate à corrupção. Propiciar, né, que nós voltemos àquela época, da nossa esperança de que a impunidade da grande corrupção não ia ser mais uma regra. Infelizmente, nos últimos anos, de fato, nós tivemos reveses no combate à corrupção. A mudança da lei de improbidade, o projeto de lei anticrime. Quando eu entrei no governo, eu apresentei um projeto vigoroso para melhorar o combate ao crime, não só a corrupção, mas outros aspectos do combate à criminalidade. Infelizmente, houve algumas mudanças na Câmara que enfraqueceram o projeto. Tem muita coisa boa que foi aprovada, mas
algumas coisas ruins também. Eu pedi na época que o presidente vetasse, quase implorei, e infelizmente o presidente não vetou. Esse foi também um dos momentos que eu até pensei em sair do governo, mas eu ainda tinha alguns motivos para permanecer naquela época. Nós vamos recuperar isso, né? E isso é importante para todos que se apresentam como nomes disponíveis ao país, que são alternativas a esses extremos da corrupção, do autoritarismo, da incompetência. É importante que faça parte do discurso o combate à corrupção. E podem ter certeza, esse vai ser parte central, não exclusiva, evidentemente. Há outras prioridades a serem perseguidas, como eu mencionei aqui, o combate à pobreza, mas nós não vamos negligenciar, como outros fizeram, o combate à corrupção. Nos últimos dias a gente viu, você se filiou ao Podemos, que antes da eleição tinha outro nome, aí na última eleição virou Podemos, aí o Álvaro Dias foi candidato, eu vi o resultado, pensei, devia mudar para Podemos, para Tentamos. Será que com você vai mudar para Agora Vai? Enfim, o que eu estou perguntando é, oficialmente, você pretende se candidatar a presidente? Você considerou a ideia de levar isso a sério? Olha, eu estava esperando, estava tranquilo na vida privada, estava esperando uma candidatura que tornaria desnecessária qualquer movimento político da minha parte, que era a candidatura do nosso amigo aqui. Tinha alguma expectativa de que pelo menos ele me chamaria para vice. Certamente. O dia que eu for presidente, você vai ser meu vice. Mas... tá considerando? Tá pensando? Não, enfim. Eu me filiei. E como eu coloquei de maneira muito clara na filiação, estou colocando o meu nome à disposição dos brasileiros e brasileiras. Agora nós vamos construir um projeto, estamos fazendo isso com o Podemos, vamos manter o nome, embora o nosso marqueteiro está aqui anotando essas ideias suas. Vamos apresentar esse projeto, construir esse projeto com especialistas, com os quais nós já estamos falando. Queremos rodar o país apresentando esse projeto para discutir com todo mundo. E o que eu tenho dito, ninguém tem um projeto de si mesmo. Então, se nós tivermos a confiança da população brasileira em cima desse projeto, se nós tivermos um projeto consistente, e eu acho que é importante nós discutirmos não só a questão de nomes, que é importante também nomes que tenham credibilidade, mas que nós tenhamos também um projeto que desperte os sonhos das pessoas. O que eu ouço nessas eleições do ano que vem? As pessoas querendo evitar pesadelos. Tudo bem, é um objetivo válido. Mas eleição é uma época de esperança. Eleição é uma época de sonho. Você tem que pensar na eleição, fazer o país ir adiante e não ficar preocupado com pesadelos. Então, eu me senti compelido, recebi o convite do Podemos. Está aqui a nossa querida presidente Renata Abreu, né? Eu falo brincando, ela é um trator, né? Impressionante a capacidade de trabalho dela.
Nós temos esse projeto e vamos levar esse projeto adiante. Eu estou pronto para liderar esse projeto. Olha lá. Agora, eu preciso te fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que é o grande sonho de todo mundo que está aqui. Todo mundo veio aqui só para saber disso. É o que o Brasil mais espera. Se por acaso você um dia for eleito presidente, você vai finalmente perdoar todos os meus processos na canetada? Você consegue dar uma canetada e me dar uma... Eu vou perguntar à plateia, o que vocês acham? Tá vendo, velho? Vocês são fogo, hein, velho? Vocês é os que gritaram crucifica lá na outra vez. Agora é sério. Eu ia te falar que ia nomear você ministro de alguma coisa para ter foro privilegiado. Aí você nunca é condenado. Ótimo, seria ótimo. E se você cometer um crime, se for processo por crime de corrupção, não se preocupe, a não ser que seja eleito. Por hora não tem perigo. Mas eu falo, se um dia eu for ministro, eu vou brigar para ter imunidade cidadã. Que é a imunidade que todo cidadão pode criticar o político sem nunca ser processado por causa disso. Aí é liberdade de expressão de verdade. Agora é sério essa pergunta. A gente está vivendo num momento que você está vendo, as pessoas estão clamando a tal da terceira via. Eu ando na rua, eu pego o táxi, eu vou no açougue, o garçom, as pessoas falam para mim, falam, pô, Bolsonaro não dá mais, né? E o Lula também não dá mais. As pessoas entendem, o que fez o Bolsonaro acontecer foi o governo anterior e as pessoas veem o que está acontecendo. E elas querem o nome da terceira via. E tem muitos nomes surgindo. Por que as pessoas, quando for olhar para a terceira via, tem que entender que o seu nome é o melhor deles? Por que você é o melhor nome para liderar a terceira via? Olha, eu tenho conversado com todos os nomes, com todas as pessoas. É importante esse diálogo. E eu acho que a união tem que ser feita em política. Então isso é muito ruim para o país. O Brasil, na verdade, faz uns 30 anos que está nessa armadilha que a gente chama do crescimento baixo, da renda média, né? E nós crescemos ouvindo que o Brasil era o país do futuro. Então nós precisamos resgatar o futuro do Brasil do futuro. Tá? Eu vou dizer com muita humildade, eu estou apresentando o meu nome, nós estamos construindo esse projeto, tá? Nós queremos aglutinar, trazer outras pessoas, nós queremos somar e evitar esses extremos e apresentar aí um projeto consistente para nós podermos avançar. Se nós somos ou não somos o melhor nome, eu acho que é a população brasileira que vai poder discutir isso e deliberar. Eu vou falar agora como cidadão brasileiro aqui. Eu acho que uma das coisas que aquele cidadão médio que não tem político de estimação, que não é militante, é só o cara que quer alguém lá para fazer as coisas e não trabalhar aí, não enche o saco, deixa eu trabalhar, mantém a economia boa, tira esse clima de terror do ar. Essa pessoa, eu acho que ela está um pouco desiludida com discursos. A gente tem um lado hoje que faz muito discurso e tem outro lado que foi eleito fazendo muito discurso. E depois que ele foi eleito, grande parte do discurso caiu por terra. Ia combater a corrupção, ia ter privatização, tinha uma agenda assim, o brasileiro acreditou nisso, depois de eleito não aconteceu nada. E eu vi aliás, vamos fazer um paralelo, eu lembro bem que não tem muito tempo, o Bolsonaro, os filhos, todo o governo dizia que centrão não.
aqui eu vou governar se eu tomo lá da cá, Centrão aqui não tem vez, a gente não quer saber do Centrão. Passados anos ele diz, eu sou o Centrão. O Centrão sou eu. E eu vi recentemente, eu li, que você disse que tem pessoas boas no Centrão. Eu queria que você... Eu nunca vi isso, nem unicórnio, mas se você encontrou, o que você quis dizer com isso? Foi isso que você disse? Você acha que... E eu vou emendar com outra pergunta. Eu acho que uma das coisas que mais está desgastando todo mundo é esse nós contra eles, que foi inaugurado numa era Lula, PT, onde quem não está a nosso favor é contra nós, é vilão. Ou você é da gente ou você é do mal. E foi muito alimentada no governo atual de novo. Eu falei isso uma vez para o presidente, quando eu entrevistei ele, que eu falei, uma das coisas que eu mais gostei no seu discurso de posse, é que você disse que ia acabar com esse nós contra eles. E pouco tempo depois, isso foi alimentado em outros níveis, porque criou-se mais uma militância que ficava fazendo o que o PT fazia, sinal invertido. Então, qual é o seu plano? Você tem uma visão que a gente precisa acabar com esse nós contra eles? Vocês pensam nisso? Porque isso interfere no relacionamento que um tem com o pai, que o outro tem com a mãe, que tem com o amigo, que o aluno tem com o professor. Você sente que isso precisa mudar? E de que modo isso tem alguma coisa a ver quando você disse que tem boas pessoas no Centrão? Bem, veja, primeiro, nós temos que eliminar esse discurso do nós contra eles. Somos todos brasileiros e brasileiras, tá? Somos amigos, somos vizinhos, somos pessoas que muitas vezes não se conhecem, mas que se cumprimentam na rua, que tratam cordialmente quando se encontram ocasionalmente, pessoas que prestam solidariedade aos próximos que sofrem dificuldades. Somos pessoas que compartilham valores cristãos e também de outras religiões que compartilham valores como o amor ao próximo. Isso tem que ser não só discurso, mas tem que ser prática. Eu gosto muito, tenho uma grande admiração pelo que foi feito após a guerra de secessão nos Estados Unidos. Tiveram aquela guerra em cima da abolição da escravidão, norte contra sul. E aquilo gerou muito rancor, muita casa dividida. Quando a União ganhou contra os confederados, poderia ter havido ali um banho de sangue, um acerto de contas. E, no entanto, a liderança do país, o Abraham Lincoln, teve aquela sabedoria de promover a concórdia, de chegar num discurso e falar, olha, tolerância, sem malícia contra ninguém, com caridade para todos. Esse é o espírito. Quando houve o fim do apartheid na África do Sul, da mesma forma, tinha um rancor enorme lá a maioria da população negra, que tinha sido segregada durante, mais de 50 anos, vítimas, assassinatos, uma política de opressão. E houve um líder lá, o Nelson Mandela, que da mesma forma fez um discurso conciliatório. Então, se for para entrar no governo, se for para participar de umas eleições, com esse discurso agressivo, destrutivo, não, eu digo, esse não é o nosso caminho. Agora, o nosso projeto, ele não vai ser agressivo. Nós não vamos agredir ninguém, não vamos ofender. Essa é a política dos adversários, não é o nosso caminho. Mas nós também vamos ser vigorosos. Vigorosos, não só com um projeto consistente, mas com os nossos princípios e com os nossos valores. Então, há uma linha a ser traçada que não será ultrapassada, mesmo na formação de alianças políticas. Outros já falaram isso no passado, mas eu posso dizer, e pedindo a confiança de vocês, que eu tenho credibilidade para afirmar isso. Eu fui o juiz da Operação Lava Jato, que foi a maior investigação contra a corrupção na história do país. E foi difícil, não foi fácil. Eu disse aqui, foi um trabalho institucional, foi uma conquista coletiva
da população brasileira? Sim, mas a pressão foi muito grande. E era muito fácil, naquele momento, simplesmente virar os olhos para o lado, né? Ignorar provas, evitar processo contra pessoas poderosas. Nós não poupamos ninguém, né? Houve o acordo lá da Odebrecht, que praticamente levou a consequências em todo o espectro partidário do país, inclusive em outros países. Houve uma onda anticorrupção na América Latina e também na África. Depois eu fui no governo e, quando eu percebi que o governo não seguia esses princípios de valores, que o governo descumpriu a promessa que me foi feita de que nós iríamos combater a corrupção, de que nós não iríamos proteger ninguém, eu saí. Podia estar lá. Tem muita gente que, contrariado, permanece no governo, porque é poder, porque é prestígio. Eu saí. Isso eu acho que me dá credibilidade para dizer que eu não transigirei com os princípios e valores. Agora, para governar, para se ter um projeto que possa ser realizado, o diálogo é necessário. Então tem que conversar com todo mundo. E em todos os partidos, esquerda, direita, centro, centrão, tem pessoas boas. Tem pessoas com as quais se pode conversar e construir um projeto. A nossa base é o Podemos, é um partido que eu escolhi me filiar, recebi convite de mais de um partido. Eu escolhi me filiar porque ele tem uma base sólida, né? Um partido que sempre defendeu pautas com as quais eu concordava, como o fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância. Agora, existem em todos os partidos pessoas que também defendem esses princípios, esses valores e essas pautas. Então, é possível construir um grupo, né, uma base sólida, para você gerar governabilidade. Governabilidade fundada em projeto, em princípios e em valores. Eu acho que essa pergunta é importante quando a gente pensa em um presidente, porque é o cara que vai comandar o país. Então é importante saber quem comanda a sua casa, quem que manda lá. Essa resposta é muito fácil. Tá? Inclusive, minha esposa deve estar me assistindo. Então, se eu falto com a verdade aqui, as consequências seriam terríveis. É na lata, né? Quem manda na minha casa é minha esposa. Então. Agora, como... Mas eu tento. A minha esposa tem sido uma grande parceira. Tenho 22 anos de casado, tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Evidentemente amo a minha família e não seria possível ter realizado tudo isso, né, sem o apoio da minha família, apoio incondicional. A minha esposa, ela tem a vida própria dela também, ela é uma profissional, advogada, ela é advogada de associações de defesa de pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras, além também de advogar diretamente para pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras, ou seja, causas bastante nobres. Mas ela tem, no espaço que ela consegue, no tempo que ela consegue, ela tem sempre apoiado essas escolhas, porque ela também compreende, né? A gente quer, todos nós aqui, né? Enfim, é muito difícil você sair da sua zona de conforto e você deixar de ser um mero consumidor para se tornar um cidadão. E a gente faz isso por quê? Porque a gente acredita num país melhor, não só para nós, mas também para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então, a minha esposa compartilha essas crenças. Ela escreveu até um livro, né, no ano passado, relatando um pouco da experiência que ela teve. O livro é Eu Moro Com Ele, né, o melhor livro que eu já li, inclusive.
Mas, enfim, ela tem sido um grande suporte e não teria condições de estar aqui se não fosse o amor recíproco entre nós. Bom. Já que você tocou no assunto de família, uma pergunta, eu não ia perguntar isso, mas já que você falou que tem um filho, eu acho que deixa as pessoas tensas. Seu filho é senador, deputado ou vereador? Não. Então acho que tudo... Meu filho é adolescente, está estudando. Não é? Grande orgulho do meu filho, assim como da minha filha. Ambos são estudantes. Então não se preocupem. E eu, quando meus filhos fazem alguma coisa errada, eu falo para eles, eu acho que é papel do pai, né, dizer que tem que seguir o caminho certo e fazer a coisa certa. Deve ser difícil, porque quando o filho dos outros faz coisa errada, a gente fala, cuidado, senão o Moro vai te pegar. O filho dele, ele fala, eu vou te pegar. Você está preparado para a guerra de fake news? Porque eu vou dar minha experiência pessoal aqui. Durante muito tempo existiu uma máquina muito grande de assassinato de reputação que era do governo anterior. Hoje existe duas. Hoje, quando você não é de um lado... Antes, quando você não era de um lado, só tinha um lá te atacando. Hoje tem dois. Se você não é de um lado ou de outro, você vai ter duas miras na sua testa o tempo todo, com fake news. Esses dias eu vi um vereador até tirando fala sua de contexto em debate a respeito de Polícia Federal e intervenção e tudo mais. Você está preparado para a avalanche de fake news que você vai passar? De certo modo, a Lava Jato te deu algum anticorpo para passar por isso tranquilo? Veja, eu não sou um neófito nisso tudo. Então, eu tenho uma carreira antes de juiz, tive processos envolvendo grandes líderes do crime organizado. Eu fiquei mais conhecido pelo trabalho na Lava Jato, mas tive grandes casos no passado que envolviam não só crime de colarinho branco, como o caso Banestado, que foi um grande desafio. E, ao contrário do que mentem por aí sobre ele, foi um caso que nós fizemos um grande trabalho, um processo que estava praticamente morto, e nós conseguimos avançar, embora o sistema não favorecesse, na época, que as pessoas que cometeram crimes fossem punidas. Mas tive processos envolvendo grandes líderes do tráfico, tive processos envolvendo, por exemplo, Fernandinho Beiramar, processo envolvendo o líder do cartel de Juárez, que sabe Deus como foi parar em Curitiba, e isso acabou gerando processos. Depois da Lava Jato. E essas fake news, elas proliferaram com esse tempo, lamentavelmente. Talvez pela potencialização da internet e das redes sociais. Mas durante a própria Lava Jato, nós já vivenciamos isso. Hoje, por exemplo, a gente assiste o Supremo reclamando muito dos ataques, ameaças e mentiras que muitas vezes são feitas, embora também tenham críticas que são feitas dentro do terreno da legitimidade. Mas nós já sofrimos essas fake news na época da Lava Jato. Né? O que foi espalhado de mentira sobre os processos. Por exemplo, fala-se lá, criminalização da política. Quando se vai ver os casos, o que você tem? Alguém que pagou e alguém que recebeu suborno. Como isso pode ser criminalização da política? Né? Ninguém está sendo lá processado por conta da opinião política, porque votou numa lei X ou uma lei Y. Está sendo processado porque recebeu suborno, ou pagou suborno. Quando eu saí do governo, igualmente, houve uma avalanche, né? Houve uma avalanche de fake news sobre os motivos da minha saída. Muita gente não entendeu. Eu sempre disse muito claramente, olha, eu não fui no governo por um cargo. Eu fui para fazer um trabalho que eu acreditava, e eu acreditava que eu teria o apoio do Planalto. Quando esse apoio me foi negado, e ao contrário, quando o Planalto traiu a promessa que mencionei, que ele iria combater a corrupção e que não iria proteger ninguém, eu não vou ficar, eu não sou uma marionete.
nas mãos de outras pessoas. Então, enfim, estou preparado. Esses dias um me perguntou assim, mas você acha que você tem... Algumas pessoas dizem que você não tem firmeza necessária para uma campanha eleitoral presidencial. O quê? Né? O quê? Eu fui juiz da Lava Jato, meu amigo. Vamos falar a verdade. Nós mudamos a história da impunidade da grande corrupção no país. Nós, eu, vocês. Vou para a última pergunta, que acho que a gente está aqui um tempão mais. Antes disso, você lançou um livro recentemente, não? É uma biografia? Esse é aquele gancho, sabe? É. Essa foi a única pergunta que nós combinamos lá atrás. Ele falou, a pergunta do meu livro, eu quero ganhar dinheiro. Tá vendo? Não faz rachadinha, tem que vender livro para ganhar dinheiro. Eu não enriqueci na vida pública como juiz ou como ministro. Aliás, até é engraçado que eu ganhava mais como juiz do que como ministro. Eu escrevi um livro, tá, que não é uma autobiografia, porque autobiografia você tem que escrever quando você está velhinho, né, não vai fazer mais nada. Quer dizer, tem pessoas que escrevem, né, ainda... mesmo durante a sua carreira útil, não tem problema nenhum, estou só brincando. É um relato sobre episódios da minha vida como juiz, mesmo fora da Lava Jato, depois relatos sobre a Lava Jato e, igualmente, durante o governo, do atual governo. Também algumas reflexões sobre o que eu penso, tá? Sobre o país, sobre temas relativos à corrupção, sobre algumas políticas públicas, desenvolvimento, a correlação entre corrupção e a nossa falta de crescimento econômico, ou mesmo das nossas dificuldades com pobreza. Então, é um livro que não é uma autobiografia, mas tem relatos autobiográficos acompanhados de opiniões. Nós faremos um lançamento agora na primeira dezena de dezembro. Primeiro será em Curitiba, dia 2. Depois faremos em Recife, no dia 5. Em São Paulo, no dia 7. E depois, dia 9, no Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Essa é a resposta certa. Ano que vem, devemos retomar esses lançamentos. Tá? Ao contrário do que muitos pensam, isso não tem nenhuma relação com essa questão da filiação. Eu escrevi o livro e ia lançar de qualquer jeito, independentemente da filiação. Mas é bom, é uma forma de eu colocar todas as respostas sobre o passado que as pessoas muitas vezes têm, legitimamente têm, não tem nenhum problema em me perguntar, muitas pessoas têm dúvidas, até porque existe essa avalanche de fake news, e as respostas estão lá no livro. Né? É o segundo melhor livro que eu li. Tá? Eu acho que já deu 1 hora, estamos caminhando para o final, para não atrasar o painel, não é? Estamos no tempo, né? Vai continuar. Mas antes eu tenho mais uma pergunta para fazer, porque eu acho que eu e o Moro temos algumas coisas parecidas. Petista também me xinga o dia inteiro. Bolsonarista também me xinga o dia inteiro. E as nossas vozes são bem bonitas, né? A gente tem voz bonita. Agora, tem outra coisa. O meu celular foi hackeado também naquela época. E quando hackearam, uma das mensagens que pegaram era que, com a sua voz falando, que tem uns moleque tonto lá no MBL. Você ainda acha que tem uns tontos aqui no MBL? Não, de forma nenhuma. Mas nem eu vi uns tontos lá atrás. Tem uns que né? Não, eu tenho uma grande admiração, na verdade, pelo MBL, pelo movimento.
eu acho que, como eu disse, é muito difícil você sair da zona de conforto de consumidor para se tornar um cidadão. Então, eu tenho uma grande admiração. A minha presença aqui, inclusive, revela isso. Tá? E nós precisamos... esse é um projeto que vai ser apresentado para vocês com muita humildade, embora também queremos prosseguir aí com confiança crescente, mas eu tenho, na verdade, uma admiração pelas pessoas do MBL, pelo movimento. Não tem nada disso de... como você mencionou. Tem uns tontos lá, velho. Se você perceber, tem uns tontos lá, sim. Eu queria até aproveitar, Danilo, e mandar um recado aqui. Tem um movimento que chama aí Tubarões da Justiça, né, que é dentro do MBL, que até foi alguém que me mandou um e-mail, que é o Pedro, e eu não pude responder na época. Ele pedia assim, grava um vídeo aqui para apoiar o nosso movimento, mas eu estava no momento que eu não podia me manifestar politicamente. Né? Mas eu tenho uma grande admiração por todos vocês, né? E espero que nós possamos prosseguir juntos nessa jornada que vai ser extremamente difícil. Eu acho que as eleições do próximo ano vão ser talvez as mais importantes desde a redemocratização do país. E nós precisamos que os brasileiros e brasileiras, eles percebam a importância disso, para que nós possamos, né, construir um país melhor para todos nós. Obrigado pela atenção de todo mundo, obrigado ao Sérgio Moro pela conversa, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado.